Olá, muito boa tarde. Está começando o seu Entre Família. Apertem os cintos. O voo da sua tarde está começando com a informação, carinho, uma almofada aí do ladinho é nossa. Hoje a Carolzinha não está aqui conosco, mas ela desceu dos nossos ouvidos, a nossa diretora aqui. A Aninha está comandando. Aninha, obrigada aí. Patrícia está conosco. Muito Patrícia obrigada, Piper. boa tarde. Vim aqui para fazer um pouquinho a companhia para você aí de casa, para não perder o costume, né? Verdade, tá aqui, ela sempre vem, né? Você estava até com saudade. Quando é que a Patrícia vai aparecer por aqui, dar os ares aqui? Falando em ares, Patrícia, o nosso tema hoje é que tem gente que não gosta muito de decolar, Voar, de aterrissar. você tem medo de voar? Ou você tem medo de altura? Como é que funciona aí esse processo para entrar num voo? E aí? E gente? você, Cris? Fiquei me perguntando assim, como é que foi a sua sensação a primeira vez que você voou? Eu fiquei analisando. Você chega lá, né? Você vê o tamanho do negócio, lá do avião e tal. Porque lá no interior a gente fala assim, eu quero ver como é que é o motorista. Você dá uma olhadinha pro motorista e tal, né? Como é que tá ali. Opa, tudo bem? Lá você não consegue às vezes ver quem é que tá pilotando e tal. Você, rapaz, Só tem a do tripulação céu. ali, né? Tripulação. E tá todo mundo calmo. E o que acontece? Você quer se mostrar igual a todo mundo. Olá, como se você Como voasse se há muito você tempo. fizesse isso há muito tempo. Olá, ok. Aí você erra, você fica tentando colocar o cinto na época, colocar aqui. Aí quando eu tenho uma pessoa do lado muito calma, fala assim, é assim. Acho não, que você porque está me descrevendo, estou acostumado Cris. com voo internacional, que nem sei como é que funciona e tal. Mas aí quando dá aquela puxadinha, dá aquele frio na barriga, pra mim foi uma sensação gostosa, né? Não, a sensação gostosa. Acho que o desespero é quando tem as orientações. Por favor, se você voa sempre, continue olhando atentamente para a aeromoça e começa a se cair em caso de acidente, Gente, não as sei o quê. máscaras cairão, não sei o quê. Gente, aí o você seu fala banco assim, vai se virar não sei o quê pra você acontecer ficar hoje, boiando na água. E se eu não conseguir pegar o banco? Deus, eu nem pensei em acidente na água. A moça tá falando que eu vou usar o meu banco e tal. Eu não sei nem nadar aqui no negócio, eu caí no avião. Mas Aí, é possível, né, Cris? É possível. possível vencer esse medo, assim como outros medos, né? E a gente vai descobrir hoje? A gente que imagina alguém que está com medo agora, nós falando tudo isso. Não, eu estava falando com o nosso especialista, hoje a gente tem um piloto aqui. Ele falou, Cris, o maior avião que eu pilotei para levantar 80 toneladas. 80 toneladas, 20 toneladas só de combustível, Patrícia. Meu pai. Sabe quantas Ferraris tem em cada turbina? 250 Ferraris aqui, 250 Ferraris aqui. São 500 Ferraris o motor. E nós temos um piloto hoje que vai te ajudar, porque ele vai falar de segurança. Será que é seguro voar? Mas incrível é que ele disse que tem medo de altura. Que o piloto... Mas ele falou que quando ele está pilotando, ele fica mais seguro, porque ele sabe tudo como funciona aquela máquina. Será que tem a ver com conhecimento? O medo está atrelado ao conhecimento? Gente, e aí? Hã? Aí tem gente que fala, A falta Cris, do conhecimento. eu lido com a minha sogra. Então, se voar pra mim é tranquilo. Calma, para que falar isso da sogra, meu senhor? Para que fazer essas coisas, que maldade? Estão falando de avião aqui e a gente está falando de um piloto que tem medo de altura. Então você, meu querido, você vai poder voar com tranquilidade, vai suavizar. A gente tem uma psicóloga aqui para entender e dar dicas hoje também, viu, Patrícia? Sobre medos, né? Assim como medo de voar, medo de altura, alguns medos estão um pouco atrelados aí à falta de conhecimento, está atrelado à falta de preparo, né? Às vezes você tem que simular, às vezes você tem que conversar com pessoas que já passaram por aquela situação e ver que elas passam, né? Vai passar. E no nosso voo tem integrante que está voltando aqui fisicamente. Com certeza, temos o pastor Alceu, que vai estar aqui com a gente hoje, mais algum dia da semana, para poder falar um pouco das experiências dele, ele que já voou bastante, hoje vai ser bem interessante. Tarde promete, meus queridos. Já a gente tem perguntas para você, hein? Você gosta de ir no banheiro, no avião ou não? Eu não gosto. Não gosto, não. Não Você levanto gosta, de não? jeito nenhum. Eu faço de tudo que tem que fazer no aeroporto, peço seguro, não vou. Nunca fui, voei várias vezes. Você já foi, Patrícia? Eu tive que ir, né? Já foi? 12 horas, não tem como, Criança né? também, né? Não, com criança não fui. Só fui com o meu mais velho. É? Mas aí foi só 1 hora, né? Do Rio para São Paulo, então foi bem rapidinho. Hoje a gente vai perguntar, por que a gente não gosta de ir em banheiro no avião? Quero saber, né? Vamos lá. A gente vai para um breve intervalo e volta já precisa já. saber. Não, eu quero saber. Por que eu tenho medo? Não gosto. Nem ônibus. Isso que eu já viajei 13 horas de ônibus. Eu tenho dicas especiais. Vamos chamar o intervalo, Cris. A gente vai para o intervalo e volta já já. O Entre Família está de volta e o assunto hoje é medo de voar. Você tem medo de voar? Ou tem medo de altura? Escreve pra gente, porque a gente quer saber, quer conversar com você. E a gente tem aqui no nosso estúdio um especialista que vai tirar algumas dúvidas, vai melhorar aí o seu pensamento sobre esse medo, se ele pode mudar, se ele não pode mudar. Falta conhecimento, falta informação.
Falta tranquilidade, é isso que a gente quer dar para você aqui hoje. E hoje não vai faltar nada. Você tem um piloto aqui, inclusive a gente vai conhecer um pouquinho. Olha como é que é a formação de um piloto. Nesse avião, 80 toneladas, quanto tempo que esse homem tem que treinar? Tem alguma dúvida, inclusive? Tem vontade de que um filho seja piloto? Atenção, senhores passageiros, para o voo. Ah, já pensou? Deus me livre. Não quer que ele voe? E como é que fica a mãe em casa, A mãe toda vez que voa? Será que mãe de piloto voa de graça ou não? Tem que ter essas questões também. Ela pode até voar de graça, mas que o coração dela deve ficar meu aflito. filho, onde é que tá? Tá voando, tá 4.000 pés, a gente vai entender até isso. 4.000 pés é 4.000 metros, você sabe como é que é esse negócio? Então, ó, manda pra gente no 12 98315 0249. Manda o seu nome para a gente mandar um abraço, conta uma experiência que você teve, como você superou o medo, como é que você faz quando alguém está com medo? Você fala, como é que você tranquiliza uma pessoa? Não, eu falo logo a verdade. É? Esse negócio de deixar mais não, ou como menos, é que você não. faz, Patrícia? É ruim. É? No começo dá um medo, mas depois é ótimo. Quando você vê as nuvens, passa, olha o céu e lembra quanto que a gente é pequeno perto de Deus. Pronto. Olha aí, ele colocou Deus, viu a teologia aqui no negócio? É, o que eu fico pensando, né? Que se eu morrer, Deus tem que estar pertinho. Tem que estar perto. Tem que estar perto, e é o o ouvido? momento. Como é que você liga o ouvido? A pressão? O ouvido, Não você tem dica ou não? Não tenho isso. Não tem? Eu tenho. Não Aí eu pego, tomo água. Não, mastigo chiclete, né? É, assim, chiclete é bom sempre também. Eu tô com um chicletinho. O que acontece pra nessa não pressão? dormir. Você já ficou com dor no ouvido depois, assim, um tempo? Não. Aquele chiadinho nunca ficou? Só eu que dá essas coisas. Só É eu que você dá. tá voando muito, pra muito mais longe, né? Não. Eu só Rio, São Paulo. Eu acho que é o ouvidinho mesmo que é fraco. Será que tem a ver com o tímpano? Rapaz, esse piloto vai ter que contar conceito até de medicina pra gente hoje. Quero tirar todas as minhas dúvidas. Vamos apresentar o nosso time então, Patrícia? Vamos sentar. Vamos lá. Tenha bondade, hoje o nosso grupo aumentou. Eu fico imaginando a nossa conversa e o piloto. Você fala, meu Deus, onde é que eu fui amarrar meu burro aqui nesse programa, nessa tarde? Vinícius Aires, olha, presta atenção aqui, piloto e instrutor do Aeroclube aqui de São José dos Campos, aqui em Jacareí, bem pertinho no interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. Se formou como piloto comercial nos Estados Unidos, tem o reconhecimento da ANAC, né, para pilotar no Brasil, é óbvio que você tem que passar por esse quesito. É instrutor de voo desde 2015 e de 2018 para cá, até agosto de 2020, era copiloto de um Airbus da Latam. E hoje tem a carteira mais alta da aviação, né, que é o piloto de linha aérea, de acordo com a sua experiência, então a gente vai descobrir muita coisa. Vinícius Aires, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Cris, obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Boa tarde para o pessoal também está de casa aí. Está embarcado com a gente no nosso voo dessa tarde. Maravilha. Você sabia a formação anterior dele? Jornalista. Sério? É, jornalista, Patrícia. Então é por isso que ele se comunica tão bem. Imagina. Ali nos bastidores ele estava falando com a gente, até dando umas... Se ele tem medo, significa que está na profissão certa. A gente tem que ter medo, né? Sem dúvida, para poder o medo... atender melhor as pessoas. Sem dúvida, o medo é um limitador para o ser humano para evitar que você passe daquele limite e se coloque numa situação de risco. Então, o que não pode é o medo ser um limitador para você não fazer nada. Ele não pode te travar, mas você tem que ter o medo para ter o controle e saber, bom, até aquele ponto eu posso ir. E com o treinamento, às vezes com o instrutor, você avança um pouco mais para aumentar os seus limites. Então, na instrução aérea, a gente faz, inclusive, alguns treinamentos avançados, que a gente chama de upset recovery, em inglês, né, que são atitudes anormais. Você aprende a botar o avião numa situação não usual, de voo reto nivelado, e aí você aprende a recuperar. Isso é para um extremo, né, entrar um parafuso, fazer um tunor, que é o giro horizontal, looping. Então, é um treinamento semi-acrobático, né, onde você aprende, tanto fisicamente, a aguentar o G, né, a força da gravidade naquela manobra, como também aprende a recuperar a aeronave daquela situação que não é usual. Isso é um dos vários treinamentos que a gente faz aí durante a nossa formação para garantir a segurança do voo. Agora, Vinícius, sem medo de ser feliz, ele está retomando aqui o nosso programa. Pastor Alceu, que já cortou os céus aí, né? Viajou bastante de avião, pastor? Já viajei bastante. E eu estou feliz de estar aqui de novo com vocês, aqui, né? Saí do Skype hoje, né? Skypou do Skype. Skypou. Mas eu tinha medo de voar. E aí no programa eu conto aí para vocês um pouquinho dos meus medos. Que bom, vai vir integrar aqui pra gente e falar um pouco mais das suas experiências, para que as pessoas em casa também possam associar, né, seus medos e vencê-los, né? Acho que esse é o objetivo da gente aqui hoje, esclarecer e fazer com que as pessoas vençam os seus medos e não impeçam de viver coisas novas, coisas boas, né?
A gente tem um VT agora, que é o nosso repórter Lucas Nascimento, ele esteve no aeroporto, ele esteve num avião, realizou um sonho, eu que trabalho com ele há um tempinho, sei que ele ama avião, na mesa dele tem avião, ele busca informações sobre aviões, assiste programas, youtuber e tudo mais. E ele realizou um sonho de sentar na cadeira de um piloto e ele voltou extasiado, fantástico. Ele falou, quero fazer isso mais vezes e poder aliar a profissão, né, de jornalismo, de jornalista e realizar um sonho de conhecer um pouco mais de perto essa máquina. Vamos assistir o VT. Olha, tenho certeza que já passou pela sua cabeça qual seria a explicação para um negócio desse tamanho conseguir voar. E ainda por cima levar passageiros para tudo quanto é canto do mundo numa velocidade que impressiona. Por exemplo, uma viagem aqui de São Paulo, mesmo capital, até o Rio de Janeiro, você vai gastar em média umas 6 horas. Já de avião, uns 58 minutinhos. Só que tem muita gente que evita essa facilidade por um único motivo: o medo. Tá vendo esse cara grandão aqui? Ele é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Esse, no caso, é o Boeing 737. Lembra daquela viagem que eu comentei que fazia de São Paulo ao Rio super rápido? Então, ele faz. E consegue levar mais de 180 pessoas. Só que toda a segurança não é à toa. Porque antes de ir lá pra cima, toda a segurança começa aqui embaixo. E eu acho que eu vim no lugar certo para descobrir o que acontece antes, durante e depois da decolagem. Bora lá! Meu check-in de hoje foi no aeroporto de Congonhas, que é abraçada pelos prédios e avenidas da capital paulistana, deixando um visual incrível para quem está de chegada ou partida. E quem me recebeu muito bem foi o comandante Danilo Andrade, que contou o que se passa antes de receber a autorização para a decolagem. Todo voo ele é precedido de uma preparação minuciosa para garantir que realmente todas as condições de segurança sejam verificadas, sejam checadas antes do voo, né? Então, antes mesmo da aeronave iniciar a operação, tem todo um trabalho do nosso time técnico de manutenção que verifica todos os sistemas, todos os componentes do avião, para que quando os pilotos e os comissários já iniciem os processos de preparação para o voo, eles tenham certeza de que o avião está em perfeitas condições. Os pilotos eles analisam a meteorologia, analisam o plano de voo, configuram os sistemas do avião, programam os computadores da aeronave para que o voo saia com todos os dados, com todas as informações necessárias. Depois do destino escolhido, feito todo o plano de voo, o piloto não vai sozinho e acho que você já sabe disso. Cada um ali tem a sua função. Da mesma forma, os comissários de bordo verificam as saídas de emergência, toda a funcionalidade dos toaletes, todos os sistemas de segurança, os extintores de incêndio da aeronave, para que também todos os componentes estejam em perfeitas condições para a gente recepcionar os nossos passageiros aí com toda tranquilidade, com toda a segurança, como sempre. Pessoal, tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui dentro do avião, que é exatamente essa fileira, essas duas fileiras aqui. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma outra porta aqui, que ela só é aberta quando realmente acontece alguma situação de emergência. E quem abre, quem fica responsável por isso, são os próprios passageiros que sentam aqui. Mas claro, antes do voo, eles recebem um treinamento pelos comissários e avisam como que faz o procedimento para ajudar a abrir e ajudar na evacuação do avião. Então, uma outra responsabilidade importante que ajuda e muito durante a viagem. E toda a segurança acontece lá em cima também. Durante o voo, o piloto continua mantendo contato com as torres de controle, recebendo todo tipo de detalhe daquela região e de outros voos que também estão próximos. E se preciso for, o piloto consegue fazer algumas mudanças de rota do alto mesmo. Mas vou deixar o comandante dizer como é que funciona. E depois você vai falando com o controle de saída, com o centro de controle. Quando estiver chegando, você fala com o controle de aproximação, com a torre do próximo aeroporto e com o solo do aeroporto de destino. Então você vai sendo o tempo todo durante o voo transferido de setores, né, vai falando com diferentes controladores que vão te acompanhando o tempo todo da sua viagem. Na maior parte do tempo em telas de radar, que são sempre um contato visual e por áudio também com a aeronave. Agora, e quando surge aquele aviso de que o avião vai passar por uma zona de turbulência e que é preciso afivelar os cintos? E aí, pânico geral, né? Tá, a parte do cinto, ok, mas pânico geral não é bem por aí.
Se eu pudesse fazer uma comparação, eu diria que você entrar numa zona de turbulência é como você pegar o seu carro e sair de uma estrada pavimentada, aquele pavimento estável, e entrar numa estrada de terra. Então, o carro, logicamente, ele vai balançar, ele vai sacudir um pouco, você vai ajustar a velocidade, mas, evidentemente, não existe nenhum risco ali, nem para o veículo, nem para o equipamento e nem para os ocupantes. Turbulência é semelhante, né? É uma condição em que o suporte, né, que no caso não é a estrada, mas é o ar, o suporte ele está um pouco mais instável. Isso acontece por fenômenos normais, fenômenos meteorológicos, uma frente fria, um vento em altitude, que deixam o ar um pouco mais instável. Isso, claro, é transmitido para o interior da aeronave, mas em absoluto não há risco para a segurança. Olha, se até esse ponto da matéria você ainda não está convencido, o comandante tem mais um aviso. Em termos de transporte, é de longe o meio mais seguro realmente de transporte, de massa e tudo mais, né? E a boa notícia é que, apesar de já ser muito seguro, esses índices eles têm melhorado a cada ano. Então, a cada ano a gente incorpora novas tecnologias, novas técnicas de treinamento, novas regulações que tornam ainda mais exigente a operação. Então, é um processo que não para, né? Então, hoje é muito mais seguro do que foi no passado e no futuro vai ser ainda mais, né? A aviação ela tem uma evolução constante, uma melhoria contínua, né? Isso é muito bacana. Bacana mesmo foi conhecer tudo isso de perto. Eu não sei se você reparou, mas eu gosto e muito do universo da aviação. Apesar de sempre utilizar esse meio de transporte, foi minha primeira vez assim, conhecendo de perto cada etapa e compartilhando com você. E entendendo que mesmo lá do alto, muito longe do solo, é sim um dos meios de transporte mais seguro. Tá aí, Patrícia. Ó, o Lucas realizou um sonho e nos explicou aí, né, certinho como funcionam as questões. E o bom é que temos também um piloto aqui que estava nos dando uma aula, tirando várias dúvidas. A gente vai ter que até repetir essas perguntas aqui para poder entender. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da vida, de como ele, com medo de altura, decidiu se tornar um piloto. Vinícius, e aí? Medo de altura, piloto, você brincava muito de aviãozinho na mão? Sempre. Isso é uma brincadeira, toda criança, né, brinca com aviãozinho e tudo mais. Eu tinha realmente bastante medo de altura, que às vezes me impedia de chegar numa sacada. E eu acabei me policiando, me adaptando, me treinando, fazendo algumas coisas meio agressivas, saltando de paraquedas. Né? Eu fui aprender, por quê? Eu fui aprender a dominar meu medo, porque o medo não pode nos dominar, ele tem que nos ajudar. Então eu saltei de paraquedas, tive a chance de fazer um treinamento no Corpo de Bombeiros, onde subi o caminhão Magiros. Tá certo que eu subi e travei lá em cima uns segundinhos antes de começar a pensar em descer, né? Mas consegui subir. Quer dizer, você vai aprendendo com técnicas, você vai tendo conhecimento e você vai dominando o medo, ou seja, vai estreitando aquela margem de medo. Então o conhecimento, como vocês falaram, acho que a Patrícia falou, está certíssimo. O conhecimento ele vai ajudar a gente com os nossos medos. Ele realmente ajuda bastante. E qual que foi o momento assim que você falou assim, não, quero ser piloto, né? Inicialmente você tinha um medo de altura, né? Mas daí LA, uma coisa a outra, da onde surgiu isso? Eu estou com 45 anos, eu acho que toda garotada da minha faixa de idade quis ser piloto quando assistiu Top Gun. Isso acho que é básico. Todo mundo assistiu Tom Cruise com F-15 lá, Tomcat. Eu vou ser piloto. E nessa época meu pai trabalhava como médico na Embraer. Meu pai trabalhou 19 anos como médico na Embraer. Então, nessa época ainda era uma empresa estatal. E aí tinha os open houses, eles faziam os portões abertos. Eu ia várias vezes lá dentro, tinha contato. Aí acabei sendo contaminado com o que a gente chama de aerococcus, que é o vírus da aviação. Esse não tem cura, uma vez contaminado vai para sempre. Entendeu? E aí acabou que eu comecei a desenvolver mais o conhecimento, estudando aqui, um pouquinho ali. Acabei indo por uma outra carreira na área de comunicação social e hoje consegui realizar meu sonho de voar. Após aí, comecei a treinar com 39 anos. Em 2013, eu fui para os Estados Unidos, fiz o curso. Em 2014, voltei para o Brasil, fiz toda a convalidação com a ANAC e tudo mais. Aí fiz os cursos de instrutor, teórico e prático, fiz os cursos avançados de acrobacia, o curso de upset recovery. Esses são treinamentos que a gente tem na área para a segurança do voo.
Sempre para voltar na segurança do voo. Sempre é voltado para a segurança. Sempre, sempre. A aviação, tudo na aviação, ela é voltada à segurança. Seja os procedimentos uma empresa ou com o fabricante vai fornecer, sejam os procedimentos que a ANAC apresenta, que é a Autoridade Aeronáutica, tudo é voltado na aviação à segurança de voo, que também é voltado à segurança dos passageiros, das cargas, da tripulação e da aeronave. E só tem um erro, o nosso colega ali, o repórter, falou que a aviação é o meio mais seguro de voar. Não é. É o segundo, o primeiro é o elevador. Primeiro é o elevador. O elevador é uma estatística que o primeiro lugar é do elevador, que é considerado um meio de transporte. Aí o segundo? Mas, segundo é a aviação, que certamente é muito seguro, porque gasta-se milhões de dólares em ensaios, alguns ensaios destrutivos, que quebram a aeronave, para levar a aeronave ao limite, para a gente saber até onde a gente pode ir com o avião com segurança total. A gente não passa os níveis além, que é o nível que o piloto de provas da empresa que está fabricando o avião, ele leva ao extremo. A gente não precisa ir nisso, numa aviação normal. A gente mantém na segurança. Então, sempre se a gente seguir o que a gente chama de manual, a gente está dentro do envelope da aeronave, está dentro da segurança de voo. Então, a gente sempre segue. Isso sempre. E quando a empresa aérea, por exemplo, bota um limite maior, ela pode botar, só que tem que ser mais restritivo. Ela nunca pode diminuir a restrição, ela tem que aumentar. Então, isso acontece sempre, a gente sempre é mais conservador, a segurança é absolutamente total. Então, para quem está assistindo, eu vou com o meu ônibus, eu vou com o meu carrinho, não, minha senhora, você vai estar mais segura só se estiver no elevador. Porque, olha, o avião é seguro. E já, Patrícia, eu tenho a curiosidade de saber, falam que é muito caro tirar, né, esses registros para poder voar, tem uma carga horária, me falaram em R$400 a hora. Quantas horas precisa para você fazer os registros e tal? Qual o valor? Até quando que você já começa a ganhar dinheiro? E já nós vamos atacar o medo. Eu quero saber como é perder o medo. Vamos conhecer também a história da Maureen. Ela que tem medo de voar, vai compartilhar com a gente como que ela fez para vencer esse medo e não perder a parte boa da vida também, que é estar próximo de pessoas. A gente volta já. Muito bem-vindo de volta ao Entre Família. A gente está falando sobre o medo de voar. E você, tem medo de voar? Escreve pra gente, fala com a gente sobre alguma situação que você já vivenciou. Cris deu uma fugidinha aqui para pegar a revista e falar para você. Tá aqui na minha mão, gente. Eu fui pegar ele, ela queria voar na minha mão. Esse pode ser a revista, gente. Olha que coisa bonita aqui, ó. Ó, Entre Família. Esse aqui é um voo que você faz diário, né? E dentro desse voo aqui, olha, você tem 15 temas especiais para trabalhar com a sua família. E é bom, tá? Tem muita gente que começou a ler na pandemia, se você não começou ainda, tem esse hábito de buscar conhecimento. O nosso piloto aqui está falando que às vezes você tem esse medo de voar por falta de conhecimento. Você não sabia que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Já deu até uma tranquilidade. Já a gente vai colocar até alguns quesitos aqui para você. E como é que está o negócio aí, o voo na sua casa, hein? A criançada está voando na parede? Será que é saudável? É perder uma parede da cozinha por giz de cera. Ah, tá de professora agora se aventurando, voando como professora. Cris, aqui em casa o que falta mesmo, eu vejo no aeroporto, o que eu vejo mesmo é que o piloto conversa, os comissórios têm comunicação e aqui em casa nesse voo não funciona. Imagine se o piloto não falasse com o copiloto, não falasse com a torre, tá faltando conhecimento com a torre. Então, ó, a primeira coisa que você tem que falar é colocar o comandante, que é Deus, na sua casa, e depois pegar essa revista, porque aqui tem diálogo, tem criação dos filhos. E o melhor, meus queridos, porque aqui você tem milhas. E essas milhas dão a possibilidade de você receber essa revista aqui de graça. Você não sabia que você tem milha aqui com a Novo Tempo? Você não vai pagar nada, é só você ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou aproveita no Zap aí, ó, como você fala, né? Nosso WhatsApp é o 12 98244 4449. Aí depois que você receber essa revista, colocar em prática o seu conhecimento, aí você recebe aquela, olha, atenção passageiros, né? O céu está limpo na família da Dona Maria, porque ela recebeu a revista do Entre Família e agora está usufruindo do seu conhecimento. Uma boa tarde para você. Agora é o seguinte, Patrícia, enquanto eu vou pegar minhas dálias que eu deixei no canto, devolver essa revista para o Bidu, a nossa amiga que tem medo de voar e superou está conosco. Sim, a gente vai conversar agora com a Maureen Dornelles, ela que tem 29 anos e é formada em psicologia e parece que precisou superar aí muitos medos para conseguir voar.
É isso mesmo, Maureen? Fala com a gente aí. Oi. Bem-vinda ao Entre Família. Conta pra gente qual é o seu principal medo, como é que foi a sensação quando você precisou pela primeira vez pisar aí num avião? Então, na verdade o caminho não foi tão óbvio assim, né? Na verdade, eu voava e não tinha medo. Eu voei algumas vezes, bastante vezes, na verdade, sem medo. E aí, quando eu estava vivendo ali um turbilhão de emoções, o voo em si foi muito simbólico, né? E aí, a partir de um dos voos, eu comecei a ter medo, me sentir insegura no avião. Então, eu voei várias vezes, depois de anos que eu acabei tendo medo de voar. Mas aconteceu alguma coisa? Você passou por alguma turbulência ou você perdeu alguém próximo? Aconteceu alguma coisa na sua vida que te mudasse assim, agora eu posso morrer ou esse avião pode cair ou alguma coisa nesse sentido? Na verdade, nunca tive nada em avião. Vixe. Eu acho que aconteceu o seguinte, as nuvens agora estão prejudicando o nosso voo. Nós teremos que contornar esse momento especial. E olha só, Patrícia, eu estava analisando aqui, inclusive, a formação da Maureen. Ela é designer e psicóloga. Agora que ela ia contar para a gente, né, o que estava acontecendo a respeito desse trauma envolvendo, porque eu acho que o voo só despertou algo que ela estava vivendo. Você estava tentando puxar isso. O que na vida dela pessoal fez com que uma pessoa que voava normalmente, de uma hora para outra, desencadeou medo? Parece que tem uma idade também, onde a pessoa começa a ter mais medos, né? Eu, por exemplo, adorava parque de diversões. A partir do momento que eu comecei a crescer e ver que, como eu estava conversando aqui com o nosso piloto, como que funciona? Será que esse brinquedo é seguro, não é seguro? Quando você tem uma casa, você tem filhos, você tem algumas responsabilidades, aí você começa a pensar, né? Mas no seu caso, eu já sei o que é. O que você ficou com medo depois de mais velha. Por quê? Por causa da entrada, né? 2 filhos, mais um marido agora. Quem é que não tem medo de ir num parque de diversão com uma criança, meu queridão? Imagina, você deixa o salário lá, quero de novo. Brincadeiras à parte, né? Eu também, a gente calcula. Mas são os cuidados, né? Porque a tua responsabilidade com a tua família te leva a pensar, né, na segurança deles. Então, você fala assim, será que é verificado esse equipamento aqui, esse brinquedo? Uma torre lá que é 50, 100 metros de altura. Você vai colocar teu filho, mas como? Então, esse cuidado, né, é coisa de pai e de mãe. Não, e é verdade, pastor. Eu mesmo, eu não tenho preconceito contra a moto, né? Mas eu fiz muitas coisas com moto. Então, hoje que eu sou pai, eu disse, não, rapaz, não moto, não quero mais. Muda justamente pelo senso de responsabilidade. Agora, o pessoal de casa, será que está perguntando? O pessoal de casa está perguntando e o Vinícius deixou todo mundo inspirado, todo mundo quer saber sobre essa carreira de piloto, então vamos conversar com o pessoal de casa para que o Vinícius possa responder para a gente mais perguntas, né, mais dúvidas do pessoal. Pode jogar. Maria Quitéria, ela fala assim, quantas horas de voo o piloto tem que ter antes de poder pilotar e o que significa ter carteira mais alta na aviação? Acho que o Vinícius falou aqui pra gente, ou o Cris na sua apresentação. Isso, o Cris mencionou que, a primeira parte da pergunta, quantas horas de voo? Depende para que ela vai fazer, qual o objetivo dela, porque existem várias aviações. Existe a aviação regular, que é com as companhias aéreas, a aviação geral, onde você tem o piloto que é particular de uma pessoa que tem a sua própria aeronave, que é alguém para voar, ou táxi aéreo, ou cargas. Então, tem a aviação agrícola, que hoje está sendo usada, inclusive, no fogo do Pantanal, como bombeiro. Então, tem uma série de aviações que você pode ter. Você primeiro tem que escolher qual área você quer atuar. Qual é a tua área de atuação. Para começar a pilotar, você vai fazer um curso teórico de piloto privado, que não é um piloto que vai voar para o executivo. Piloto privado é para você voar para você. Aí você fez o teórico, fez a prova na ANAC, passou, você vai para uma escola ou um aeroclube fazer a parte prática, que você vai fazer em torno de 50 horas de voo. Portanto, se você já fez o curso teórico e já for para a prática, você já vai decolar o avião na instrução prática efetivamente. Então, você já começa a voar ali. Tá? Então, quanto tempo demora? Demora o tempo praticamente de você fazer o seu teórico. Ou, se você quiser, você pode procurar um aeroclube
O Aeroclube de São José dos Campos tem o que a gente chama de voo de incentivo, onde você vai pagar 1 hora de voo, o instrutor vai com você, você vai na frente junto com o instrutor, vai sentir o avião um pouquinho, vai voar um pouquinho o avião em algumas condições seguras, você não vai decolar e pousar, né, porque precisa de um treinamento antes disso, mas você vai sentir um pouquinho o avião e tudo mais para poder despertar o gosto. Você pode até voar um pouquinho o avião sem estar fazendo treinamento Mas mais ou menos quanto tempo essa parte mais simples? Ok, quero ser um... Não sei se tem simples, né? Desculpa. Não, tipo... Essa parte, o básico. Certo. Então, Quantas piloto horas? privado, ele vai levar em torno de 45 a 50 horas para formar e pegar o que a gente chama de brevet ou a carteira de piloto privado. A partir do momento que ele está ali, ele já pode voar, alugando o avião no Aeroclube, se for sócio, alugar para voar e almoçar no fim de semana. Eu estou aqui em São José, quero almoçar em Ubatuba. Pega, aluga o avião, vai, pousa em Ubatuba, vai almoçar e volta com o avião para São José. É uma das brincadeiras que a gente pode fazer, mas só pode fazer para a gente. Você não pode ter lucros como piloto privado. Você tem que bancar todos os custos do voo para poder registrar aquela hora para você. Aí você vai fazer o segundo curso, que é o curso de piloto comercial, em escola homologada. O primeiro curso não precisa ser em escola homologada, você pode até estudar por conta, né, a parte teórica, pegar os livros e fazer a prova. Já no caso de comercial, você tem que ir para uma escola homologada pela ANAC, fazer a sua instrução, fazer o curso, terminou, faz a prova da ANAC, volta para a instrução prática avançada, que aí você vai aprender a voar sem olhar para fora do avião, voar por instrumentos, voar avião com mais de um motor. A primeira fase você voa um aviãozinho monomotor, somente visual. A segunda fase você já vai começar a complicar. Vai botar mais de um motor na aeronave e vai botar também, tirar o visual externo. Vai voar dentro de nuvem, vai fazer aproximações totalmente pelos instrumentos do avião, com os auxílios que tem no solo. Fez o curso de piloto comercial, a partir do momento que você checou, a gente chama de checar, checou a carteira de piloto comercial, você está em torno de 150 horas de voo já, porque o treinamento já te levou a isso. Aí você já pode começar a aferir lucros na profissão, como piloto comercial. Aí você vai fazer, ou faz o curso de instrutor, que é mais um curso teórico e mais um prático, para dar instrução, ou você vai para um táxi aéreo, ou você vai para alguma aviação na aviação geral, para começar a aumentar suas horas, ou ficar na sua carreira ali. Porque às vezes tem gente que quer ficar na aviação geral, quer ficar somente fazendo táxi aéreo, ou somente na cargas, enfim. Quero ir para uma companhia, aí eu tenho que subir um pouco mais minhas horas. Para você chegar numa companhia aérea, normalmente no Brasil, em torno de 500 horas de voo. Tem algumas companhias que aceitam menos, mas a maioria das companhias é 500 horas de voo, com uma série de outros requisitos. Você aprende sempre a voar sozinho. No caso, nesse treinamento até os 150 horas, você aprendeu a voar sozinho um avião. É um avião que está homologado para um piloto, apesar de ter 2 comandos. Você pode voar sozinho, levar só um convidado e tudo mais. Já os aviões de companhia aérea, eles são homologados para multi-crew, que do inglês significa tripulação composta, múltipla. Ou seja, você vai ter que ter um piloto e um copiloto. Aí vem uma pergunta que muita gente fala errado. Você é copiloto, quando é que você vai voar o avião? Sempre voa. A única função, o copiloto e o comandante, são funções jurídicas. Todos têm o mesmo treinamento. A experiência muda um pouco. O comandante tem um pouco mais de experiência naquela aeronave. Mas se o comandante tiver um mal súbito e falecer ou tiver incapacitado, o copiloto tem total treinamento para pousar. E normalmente eu vou fazer uma brincadeira, muitos comandantes vão me bater, mas às vezes o copiloto é o que pousa mais suave. Pousa mais suave. Teve um pouso suave, normalmente foi o copiloto, o pessoal pensa que é o comandante. E joga na conta do comandante. E quando bate forte, joga na conta do copiloto. Então tem umas brincadeiras assim. E quanto cada hora? 500 horas, quanto custa uma hora? Mais Depende, nós temos uma variação aí de 350 a 500 reais por hora de voo nos monomotores, e nas aeronaves bimotoras a gente varia de 1.100 até 1.500 reais, dependendo do modelo de avião por hora de voo. Não é só um sonho, tem que ter um planejamento. Tem, né? É um planejamento familiar, não é só da pessoa. Quanto tempo, por exemplo, 50 horas para um monomotor, né? Sim. Quanto tempo esse período? Nós temos 2 fatores que vão intervir diretamente. O primeiro é o fator financeiro e o segundo o fator meteorológico. Como eu falei, o treinamento ele é em condições visuais. Você não pode ter uma meteorologia ruim. Então você tem que ter sorte da meteorologia ajudar. E a financeira é outro fator para você poder ir voando. O meu treinamento em regime de dedicação exclusiva nos Estados Unidos, eu fiquei 14 meses, do 0 até o comercial multimotor. Então eu fiz 200 horas. Exato, lá fora a gente faz 200 horas
para poder terminar o curso. Então foram do 0 a 200 horas, eu levei 14 meses voando aí numa dedicação integral, né? De segunda a sexta e sábado, às vezes sábado e domingo voando às vezes. Aí a gente fica pensando assim, como que a gente pode ter medo, né? Olha quanto o Vinícius não se preparou. E a gente voltou agora com a Maureen, ela vai falar um pouquinho o que mudou na vida dela para ela passar a ter medo de voar, já que ela já fazia isso como uma prática e não era um problema. Tudo bem, Maureen? Obrigada por voltar. Tudo bem. Bom, o que mudou, na verdade, foi que eu tinha começado a fazer terapia e quando você começa a fazer terapia, você acaba mexendo com coisas que estavam lá guardadas, né? E aí eu comecei a sentir mais as coisas, né? A gente costuma brincar assim que você acaba mexendo na caixa e você vai se adaptando àquela nova realidade até se equilibrar nas coisas. E aí eu tinha muitas questões em relação ao controle, né? E o voo é algo que te tira completamente do controle, porque você não está pisando em terra firme, você está dependendo a sua vida totalmente na mão do piloto, então, do comandante, né? Então, isso era algo que me tirava do meu conforto, assim. Então, eu comecei a perceber que eu estava ficando incomodada em voar. E aí foi aumentando, assim. Eu comecei a me sentir desconfortável, daí em uma ida para Maringá, daí eu morava em Porto Alegre na época, e aí daí eu cheguei em Maringá e eu não queria voltar. Eu queria cancelar minha passagem, eu queria voltar de ônibus, mas aí eu acabei voltando, com medo mesmo, mas voltei. E aí, quando eu cheguei, eu entendi que tinha alguma coisa errada, assim, né? A minha relação com o voo não estava normal. Daí eu fui trabalhando essas questões. E, Mauro, é o seguinte, depois que você diz assim, olha, eu estou querendo ir de carro, eu estou negociando para isso, vai me prejudicar. Imagina a logística. Viagem que você faz em 1 hora, tem que pegar 10, 15 horas de carro, vou ter que dar jeito. E aí, como é que você encarou? Eu vi que a sua formação, além de ser designer, criativa, você também encarou a psicologia. Isso foi antes ou durante o processo? Foi durante o processo. Quando eu percebi que eu estava com medo, eu estava na terapia, e aí eu fui trabalhando todas essas questões na minha vida, assim, né? E aí foi me dando um ânimo, uma paixão pela profissão, pelas mudanças que acabou fazendo na minha vida. E aí eu entrei para o curso de psicologia. Dá para dizer que foi por aí o caminho ainda. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Terapia ao vivo. Não, olha, foi muito bom. E que bom saber que você, olha, através de uma fragilidade, parece a nossa personal organizer, a Sheila Procópio aqui, Maureen, hoje ela dá cursos, né, internacionais e tal sobre organização. E ela descobriu isso na desorganização, ela foi organizar a própria vida. E aí você se apaixonou e tal, e mostrando que hoje você já superou, né? Superou essa questão do voo. Tem aquele medinho ainda ou não? Como é que é? Sim, eu fiz terapia, né, alguns tipos, e uma delas realmente foi falar com um dos pilotos, foi conhecer a aeronave, foi muito legal, assim, eu tive uma abertura muito grande, sabe? A minha psicóloga na época conhecia e aí eu fui no aeroporto de Maringá, eu conversei com ele durante 1 hora, ele só por conversar comigo mesmo, assim, explicou todo o processo, como que funciona a formação deles, para me passar essa segurança. Eu conheci a aeronave por dentro, a cabine, então foram coisas que foram me ajudando a superar. Eu não posso te dizer que hoje eu vou super confortável. Eu ainda não me sinto totalmente confortável, até porque eu entendo que a cura não é linear, né? É um processo. E então, assim, são altos e baixos e a gente vai aprendendo em cada momento, assim. Mas eu não deixo de pegar voo. Mas eu não posso te dizer que é, tipo, a minha primeira opção. Nossa, como eu quero andar de avião. Mas eu não deixo de voar. Mas eu ainda não me sinto totalmente confortável.
Mas você foi atrás de conhecimento, né? Você foi atrás Sim. de conversar e entender como é que funcionava para saber nas mãos de quem você estava dando o controle da sua vida naquele momento. Isso foi fantástico. Agora a gente precisa ir para o intervalo. Muito obrigada, Mauri, pela sua participação. Espero que você consiga continuar aí nessa sua caminhada, né? Não é fácil, né? Passar por cima dos nossos medos. E obrigada pela sua participação. Obrigada aí. E no próximo bloco a gente vai conversar com a psicóloga que vai dar algumas dicas de como você pode aí amenizar o medo para voar. Muito bem, estamos de volta e o tema do programa hoje é medo de avião, né? Você já viu aquele machão também? Não, comigo é assim e tal. Aí quando tá voando assim, parece aquela mocinha, mudou. Mas é frustração. Não adianta você também se enganar. Eu acho que tem o pensamento positivo, tem, mas existem estratégias. Então a gente foi buscar um reforço com uma psicóloga para dar uma dica para suavizar. Você vai deixar de visitar a sua mãe agora, mais rápido, aproveitar o tempo nas férias. Quanto você pegou? De carro é bom, eu sei, tem a questão de planejamento. Agora, fugir simplesmente pelo medo, que tal uma profissional? A nossa profissional está aqui, Maiara Ferreira, psicóloga, ela que já veio muitas vezes aqui no programa. Maiara, muito boa tarde. E hoje, então, a gente vai dar jeito no pessoal de casa para esse povo dar uma relaxada no voo. Você já viu, você estava vendo o nosso programa agora, com a colega tua de trabalho, começou a profissão justamente no medo. Como é que você tem medo de voar, Maiara? Não tenho, não. Nunca tive. É? Olha que forte. Coisa boa. E agora, Patrícia, vamos colocar a Maiara na pressão em algumas situações para dar essas dicas especiais. É preciso voar, às vezes mesmo com medo, né? E aí, qual é a alternativa? Como é que a pessoa faz, Maiara? Fala pra gente aí. A pessoa, primeiro, acho que temos algumas situações na tela. Temos, Ana? Temos. Pesquise sobre a segurança dos voos. Você acha que isso é importante, Maiara? É uma das coisas que a gente estava falando aqui ao longo do programa. E o que você acha? Eu acho super importante. Dentro da abordagem que eu tenho de trabalho, eu atuo dentro da abordagem cognitiva comportamental, que chama. Dentro dessa abordagem, a gente tem uma técnica que chama-se dessensibilização sistemática. O que é essa técnica? É quando, gradualmente, a gente vai expondo o paciente até a sua situação de medo, né? Para que ele consiga ir caracterizando aquela situação não mais como uma ameaça. Pensando que o medo de voar é caracterizado como uma ameaça e por isso que a pessoa acaba tendo medo, né? Então, se a gente pensa numa pessoa, né, que tem um medo, mas ainda não é caracterizado como uma fobia, né, que talvez precisasse aí de uma intervenção de um psicólogo, né, por exemplo, ele vai conseguir, talvez através de algumas pesquisas, né, através de compreender um pouquinho mais como é o mecanismo de um voo, ele vai conseguir ir trocando essas experiências, essas visões que ele tem por outras visões mais tranquilizadoras, né? Então isso é muito importante, ele vai trocar as questões que fazem com que ele veja como uma questão aversiva para questões que vai fazer com que ele tenha uma visão mais tranquila sobre a ideia do voo, né? Tanto uma pessoa pode fazer isso sozinha, né? Pensando o quanto ela caracteriza como aversiva a situação, quanto essa pessoa ela pode procurar um terapeuta, né? Para que tenha ajuda nessa questão da dessensibilização. Principalmente pensando que algumas pessoas que têm uma fobia mais grave, cada vez que é exposto a situações, por exemplo, como o medo de voar, como situações de voo, sintomas muito aversivos à pessoa, né? Desencadeando uma crise de ansiedade, por exemplo. Que eu acho que, inclusive, esse é o próximo tópico que a gente tem aqui, né? Ansiedade, como é que a gente separa a ansiedade e o perigo, né? A gente já falou sobre conhecimento, a gente já conversou com a Maureen, que falou sobre isso, que ela foi conversar com alguém, entender um pouquinho como funciona, mas muitas vezes a gente não tem controle sobre aquilo que a gente está sentindo, né?
eu sei, eu pesquiso, eu vou na internet, eu vou no psicólogo, mas na hora de eu ter que passar por uma situação, eu não sei como é que eu controlo essa ansiedade. Então, primeira coisa que eu acho que é legal é a gente separar, né, essa questão da ansiedade do que de fato é perigoso. A ansiedade, provavelmente, ela vai ser trazida por situações que são caracterizadas como uma ameaça, mas que não necessariamente são uma ameaça, né? E o perigo é uma situação real de perigo, eminente, né? Então, o que é legal? Dentro de uma situação que eu tô tendo os sintomas da ansiedade, eu tentar caracterizar se... Então, eu vou me questionando se eu estou numa situação de perigo ou se eu estou caracterizando aquela situação como uma situação de perigo porque eu tenho algumas crenças, algumas visões distorcidas sobre aquela situação. Eu sei que essa não é uma situação fácil, muitas vezes, de se fazer sozinho, né? Uma das técnicas que eu oriento muito os meus pacientes é a questão das técnicas de respiração, né? As técnicas de respiração, quando a gente está no momento de crise, pode ajudar eu ter um rebaixamento e aí sim eu começar a conseguir ter um pensamento um pouquinho mais racional sobre uma determinada situação, né? Ou então, se eu tenho alguém que, por exemplo, me acompanha dentro de uma situação de voo, essa pessoa ela pode me ajudar a tentar fazer um questionamento a respeito da eu consiga enxergar o que de fato é uma crença minha e o que de fato é um perigo eminente. A maioria das crises de ansiedade, de pânico, não são trazidas por um perigo eminente, e sim por uma caracterização catastrófica que eu faço da situação em si. Então, respira e pensa que não é tão grande quanto a gente imagina, né? Mas embora que para cada pessoa ela sinta e haja de forma diferente. A gente tem uma outra situação, né? Torna a sua viagem um pouco mais confortável. É possível fazer isso, né? Eu me lembro que quando eu comecei a viajar um pouco mais, eu comprei aquelas almofadinhas e tal, para fazer 50 minutos de voo, nem dá para dormir, né? Aí quando a gente vai avançando para 2 horas, 4 horas, aí você coloca um tênis um pouco mais confortável. Você acha que esse tipo de coisa ajuda, assim, você se sentir um pouco mais ambientado ali numa coisa que você não está muito acostumado? O corpo estressado, ele cria totalmente um cenário para uma mente, né? Eu acho que a gente que é mulher, né, a gente já passou por muita situação onde a gente estava numa festa e a gente se forçou a usar o salto por muito tempo. E aí a gente se percebeu, às vezes, até sendo um pouquinho mais ríspida com as pessoas ao redor. Não porque, de fato, elas estivessem fazendo alguma coisa que em outro momento nos faria agir dessa forma. Mas aquele desconforto do salto alto por muito tempo, ele acaba fazendo com que as nossas emoções elas venham à flor da pele, né? Então, a gente está falando de um exemplo bobinho, de um salto alto. Mas se eu já tenho medo de voar, eu já não acho uma situação confortável. E aí, eu vou lá para o voo, né? Usando uma roupa, um jeans que me incomoda, né? Eu já tenho um probleminha ali de enxaqueca, de uma dorzinha aqui na cervical, e eu vou sem a minha almofadinha, por mais que seja 50 minutos, né? É legal que eu esteja com uma roupinha confortável, que eu leve a minha água, que eu esteja com um sapato legal, com a minha almofadinha, porque isso vai fazer com que o meu corpo relaxe. E isso vai cooperar para que eu esteja com a minha mente um pouquinho mais relaxada, ou pelo menos com uma janelinha ali da oportunidade para que ela consiga relaxar. Entendi. Uma outra situação também que a gente vai colocar agora na tela tem a ver com orientar os seus companheiros de viagem que você tem medo, né? Então, assim, geralmente eu sou bastante comunicativa, então onde eu vou eu acabo fazendo muita amizade. Então,
A gente está numa época de pandemia, então quando a gente viaja, a gente, né, nem olha para o lado e o medo e a máscara, se você tá protegido ou não. Mas o fato de você conversar, de você conhecer a pessoa do lado, você está bem, você está confortável, olha, eu estou um pouco com medo, eu nunca fiz um voo tão longo, você já fez? Esse tipo de coisa ajuda as pessoas a ficarem mais tranquilas e encararem essa parte do medo? Olha, eu acho que qualquer tipo de medo, qualquer tipo de problema que a gente passa, por exemplo, a ansiedade por si só, ela é muito importante que a gente verbalize isso, que a gente não tenha vergonha, né? Infelizmente, as pessoas, elas veem muito a questão do medo como uma coisa estranha, né? Como algo que não seria normal para o ser humano. Só que todo mundo, em algum momento, já caracterizou uma situação que não necessariamente seria uma situação aversiva dessa forma, por questões anteriores, por histórias que ouviu, né? Pelo próprio histórico familiar, eu acabo caracterizando. Isso não é vergonha, né? E se eu estou num ambiente e eu comunico que eu tenho medo de uma determinada situação, as pessoas ao meu redor, tanto elas podem me auxiliar, então, por exemplo, conversar comigo, tentar me trazer um pouco mais de racionalização se eu estiver no meio de uma crise, ou então tentar evitar algumas brincadeiras, alguns comentários que possam fazer com que desencadeie uma crise. Então, é muito importante tanto eu dizer para as pessoas o que eu sinto, né? Principalmente pensando ali numa viagem, para reduzir a possibilidade de comentários que possam chegar até uma crise, que possam engatilhar uma crise. Tanto é interessante no sentido de que se alguém está do meu lado e já percebe que eu tenho medo, né, provavelmente aquela pessoa vai tentar identificar um momento que eu estou mais tensa, tentar conversar comigo, né, tentar refutar aí as minhas crenças. E isso pode ajudar e muito para que, às vezes, até eu saia de dentro de uma crise de ansiedade. Porque muitas vezes a pessoa que está dentro da crise, por mais que ela saiba a técnica de respiração, por mais que ela tente se questionar, muitas vezes aquela situação de pânico, ela domina toda essa situação racional. Porém, quando uma outra pessoa conversa, tenta trazer a razão, faz algumas perguntas específicas, isso vai fazendo com que a pessoa ela se force a ir para o lado racional. Então, é muito, muito, muito importante que se eu estiver numa situação que eu sei que provavelmente eu possa ter medo, eu verbalize isso para as pessoas. Muito bom. Muito obrigada, Maiara, pela sua participação. Muito obrigada por esclarecer algumas dicas, dar algumas dicas para a gente aí, para o pessoal que está de casa, que tem medo de voar. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agradeço estar participando do programa de novo e ótimo finalzinho aí de gravação para vocês. Espero que possa ter sido útil de alguma forma. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Tchau, tchau. Sabe, Patrícia, eu tive a oportunidade de voar bastante, né, de um lugar para o outro, e algumas vezes eu percebia as pessoas do meu lado, eu sempre pedia para sentar na poltrona do corredor, e a pessoa ao meu lado, geralmente eu percebia que ela estava assim, preocupada, tensa, sabe, nervosa. Aí eu falava, você quer um copo d'água? Entende? Quer uma água? Eu gostaria de uma água. Aí eu pedia uma água para os comissários que estavam ali, aí eu começava a conversar. E eu falava assim, até onde a gente vai, bem rapidinho, vai passar, entende? Você não precisa se preocupar, o pessoal aqui é bem instruído. E depois disso, eu sou pastor, vocês sabem, eu falava assim, mas eu posso orar por você? Eu posso orar com você? Porque Deus controla tudo isso aqui. E a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus agora. Pode orar. E aí eu orava, entende? E eu percebia que havia uma calma. A doutora falou vários recursos. Um deles é a confiança em Deus. Você tem que orar para Deus e falar, Senhor, eu tenho esse medo. Entendeu? Fala para Deus, tenho medo. Aí Deus vai falar assim, eu vou estar com você. Porque lá em cima ou aqui embaixo, Deus é Deus. A hora que tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer, né? Uma das coisas que a gente estava conversando aqui no intervalo tem a ver com os comissários, né? A gente está falando de treinamento também, né? E aí o Vinícius falou sobre
como eles são capacitados para qualquer emergência, né? Que cada coisa tem uma razão de existir, né? Então, a maneira que a gente tem que levantar a bandeja, tem que inclinar a poltrona. Como é que funciona esse treinamento dos comissários de bordo? E qual que é a relação comissário e piloto e copiloto, né? Sim, a relação existe uma relação hierárquica jurídica. O comandante é o chefe do voo, em segundo lugar vem o copiloto, em terceiro lugar vem o chefe de cabine, que é um comissário, que é o líder dos comissários, e aí vem os auxiliares por antiguidade. O treinamento do comissário, o comissário ele não está a bordo para servir café, bolinho, Coca-Cola, essas coisas. Ele está a bordo para fazer o quê? Para ser o responsável pela segurança do voo. Ele é um agente de segurança de voo absolutamente treinado e especializado naquela aeronave que ele está voando. Para você ter uma noção, até aquela menininha pequenininha que você vê como comissário, você fala, não dá nada para ela, ela passou por sobrevivência no mar, sobrevivência na selva, combate a incêndio, sabe, treinamento de primeiros socorros avançado, treinamento dentro da própria empresa aérea, no mocap daquela aeronave. Então, ela passou por muita coisa para chegar naquele ponto. Então, você tem que obedecer às instruções da tripulação, que gera, inclusive, desembarque, se houver desobediência. É muito comum, infelizmente, o pessoal confundir o transporte rodoviário com aéreo. O número de regras que tem no transporte aéreo é infinitas vezes maior do que o que tem no transporte rodoviário. Então, quando você está chegando de ônibus na rodoviária, você já está levantando, pegando suas coisas, já é perigoso isso. O próprio motorista avisa antes de sair da rodoviária para manter o cinto de segurança afivelado e ficar sentado o tempo todo. É perigoso? É. Mas se houver um acidente ali, o número de agências federais, estaduais, municipais que vão investigar aquilo ali é muito pequeno, tá? Para dar a consequência e o andamento do relação àquele acidente no ônibus. No caso de um avião, você não pode levantar. O pessoal pousa, saiu da pista, está taxiando. Tem gente que já solta o cinto, levanta, vai abrir o compartimento que chama BIM para tirar a mala. Isso é proibido. Isso é proibido. Não é raro você assistir no YouTube vídeos de comandantes que param o táxi no meio do caminho e avisam, eu só vou continuar quando todo mundo estiver sentado. Porque se ele tiver que frear por algum motivo, por ordem da torre, por algum animal que cruze a pista, você vai falar assim, é absurdo isso? Não é absurdo. Em São Paulo, nós temos perto do aeroporto de Guarulhos, tem capivaras. Às vezes acontece de entrar. Então, se a gente identifica o animal, tem que parar. E uma freada dessa, você sofre um acidente, vai ser um prejuízo violento. Não só para você, como para toda a tripulação. Então, vai ter muita gente investigando. Atraso, né? Atraso para poder sair todo mundo. Vai ter agências federais que vão investigar aquele acidente, aquele incidente. Então, o comissário sempre vai falar, mantenham-se sentados e tudo mais. Se a gente na cabine começa a ouvir muitas vezes isso, normalmente o comandante para a aeronave e vai interferir fazendo o speech dele, que é o aviso. Senhores, aqui é o comandante, só vou seguir se vocês estiverem todos sentados. E qual o risco do aparelho celular? Por exemplo, você entra na aeronave, coloque no modo avião, né? Sim. Você vai, durante todo o voo, no modo avião. Sim, porque é o seguinte, as antenas estão viradas para baixo. Elas não estão apontando para cima. Então, a partir de uma certa altitude, você não vai ter mais sinal de celular. Aí, o que vai acontecer? O celular vai tentar amplificar o receptor para ver se ele recebe mais o sinal que está fraco. E vai gastar sua bateria muito mais rápido, pode esquentar, pode ser uma série de coisas. Mas existe um outro fator. Quem tiver uma bússola em casa pode fazer essa experiência. Pega a bússola e pega o celular, deixa a bússola em cima da mesa. Aí aproxima o celular da bússola e você vai ver que nessa aproximação a bússola vai mudar a orientação. Ela muda o campo magnético? Por causa do campo que tem no celular. Aham. Então ali você tem ímã do alto-falante, você tem campo eletromagnético do aparelho em si. Em um avião, lógico, você vai falar assim, é um absurdo você estar falando isso. O piloto está lá na frente com a cabine, eu estou aqui atrás num avião de 300 lugares com um celular. Mas você está junto com mais 300 pessoas que têm pelo menos 2 aparelhos eletrônicos. Então, Vinícius,
Não é brincadeira. Não é Você brincadeira. que está em casa agora acompanhando, gente, não é brincadeira. Todos os protocolos. Viu o quanto o conhecimento liberta? Tem mais conhecimento depois do intervalo. A gente vai fazer uma pequena pausa. Continua mandando a sua pergunta. Vamos tirar esse medo de voar. E você que quer encantar, né, se encantar um pouquinho mais com a experiência de um piloto, trazendo para você os bastidores e as verdades, pergunta que o Vinícius quer responder a sua pergunta. Um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, falando aí sobre esse medo de voar, entendendo a segurança que tem um avião, os procedimentos, apoio psicológico. E agora a gente quer dar mais um presente para você. O que você acha? Olha a revista que está aqui na minha mão, que é uma frase que muita gente fala quando você vai voar, fica leve, olha, descansa um pouquinho aí, ó. Essa revista aqui tem de oferecer para você conhecimento na integralidade do ser. Você sabia que a questão psicológica tem muito a ver com a questão física também? Você faz exercício? A nossa psicóloga falou sobre respirar. E o ar puro, o sol, agora a vitamina D3, que é quase um pré-hormônio, não é verdade? E aqui também nessa revista tem aí a ansiedade, esse excesso de futuro, né? Tem a depressão, excesso de passado e tem a questão espiritual. Então, ó, mais um conhecimento. Você está aqui hoje com dicas de um piloto fantástico, mostrando pra gente, né, essa paixão de voar e a segurança em cada procedimento, protocolo. E aqui um protocolo para você lidar com a sua vida, lidar com a questão física, questão mental e também espiritual. E agora, atenção passageiro, para você embarcar nesse voo, é só você ligar pra gente aí, ó. Olha aí, pega esse voucher, como a gente fala, para você ganhar um desconto, você não vai pagar nada. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou mande pra gente um WhatsApp no 12 98244 4449. Da próxima vez que você vai voar, você vai ficar bem mais leve, Patrícia. Leva uma revista, né, Pronto. para ir lendo. Agora, Vinícius, a gente tem alguns vídeos, tem um vídeo seu com algumas imagens que você divulga no seu canal. A gente vai passar aqui agora, Ana, que você tinha... E aí fala pra gente um pouco do que significam essas cenas, descreve pra gente. Isso aí que vocês estão vendo, essa caixa branca é por fora e aí é por dentro. Isso é um simulador de voo, full motion que a gente chama. Ele simula não só o visual do lado de fora da janela, mas também os instrumentos e também o movimento da aeronave. Esse é onde a gente faz um mês de treinamento, depois de ter entrado na linha aérea, vai fazer um mês no mínimo de treinamento, 8 horas por dia, dentro desse simulador, para aprender a pilotar a aeronave. Mas não se engane que vai ser voozinhos assim bonitinhos, não. No simulador é somente emergência. A gente só treina emergências. Exaustivamente a gente treina emergências. Turbulência. Turbulência não é emergência. Chuva. Turbulência severa pode se tornar uma emergência, com o machucado de alguém se estiver sem o cinto de segurança. Mas a turbulência é natural. É simplesmente uma condição atmosférica que vai sacudir o avião. O avião é feito para isso. Não assuste, você vai ver a asa do avião fazendo assim, para cima, para baixo. É normal, não tem problema nenhum. Não Foi é planejado nada, pela engenharia. Isso é planejado. Emergência que eu digo é perder um motor com fogo, explodir um motor, perder sistemas hidráulicos, que aí eu perco o controle da aeronave, o piloto morrer e o copiloto ter que pousar. Então, isso são treinados exaustivamente, porque na hora que acontece, a gente tem que estar com aquilo na ponta da língua. Porque não dá tempo de falar assim, pegou fogo, peraí, agora eu vou pegar o manual, que não é pequeno, o manual da aeronave é grossinho. Onde é que está o fogo? Capitão, só lembra onde é que estava a equipagem? Não dá para fazer isso. Então, existem itens que se chamam memory items, são itens de memória. Aconteceu, você tem que disparar aquela situação, despressurização. Por exemplo, primeira coisa, máscara. Comandante e o copiloto coloca a máscara. Estabelecem comunicação entre os dois. Tá ok, comandante, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, beleza. Vamos iniciar a descida. Quem estiver voando, comanda a descida, lê o que a gente chama de FMA, que é uma tela que diz que o avião entendeu o comando e vai executar. E aí vai ficar observando a descida, verifica se o auto-thrust está ligado, caso contrário, desliga o auto-thrust e vai botar ele em idle. Caso o piloto que não estiver voando, que estiver monitorando, lembra que pode ser tanto o comandante como o copiloto. Quem estiver monitorando vai acompanhar a leitura da FMA, ligar as luzes e vai fazer o código de emergência no transponder e fazer a transmissão no rádio da comunicação de emergência. Isso é de cabeça. Isso você tem que saber treinar, de cabeça, né? tem que treinar. É ensaiar. Não deu certo? Vamos de novo. Para o simulador, volta para cima, simula, disparou a emergência, bota a máscara. Então a gente passa muito tempo simulando. Todo ano a gente é obrigado a refazer a carteira, a gente tem que rechecar, porque a carteira tem validade anual,
Então, todo ano a gente passa por novo treinamento de simulador. Estudando. Então, se você não gosta de estudar, não é a tua carreira. Mas quem gosta de participar aqui, Vinícius, é o nosso telespectador, Patrícia. Tem mais participação aí? Temos participação. Vamos lá, o Raimundo diz, não tenho medo, se pudesse ficaria no ar sem pousar, muito bom. É gostoso mesmo. A foto é um passarinho. Vamos ler mais um comentário. E você tem medo de voar? Luciene, eu tenho um sonho de viajar de avião e tenho fé em Deus que vou conseguir realizar. Com certeza, é só uma questão de planejamento. No transporte terrestre existem as infrações. E no transporte aéreo também existe? Como que isso funciona, Vinícius? Tem, sim. Já ultrapassou o farol? No farol a gente não tem, né? Na verdade, a vantagem do avião em cima do transporte terrestre é que quando você está no carro, você está sozinho dirigindo e tem que tentar imaginar o que os outros estão fazendo. Onde o outro carro está, quem vai passar o sinal, quem é a prioridade. No avião, nós estamos com o fone, eu sei onde todas as aeronaves estão pelo meu TCAS, o controle de tráfego aéreo é o responsável por organizar aquilo lá, ele está em solo com o radar dele, então ele vai separando a gente, vai organizando. Então todo mundo sabe, não tem muita surpresa. Se tiver uma emergência, você declarou, o controle vai tirar todo mundo do seu caminho, organizar. Você fica aqui esperando e ele tem prioridade de pousar. Existem infrações? Existem infrações onde a companhia pode ser multada, o piloto pode ser multado ou os dois podem ser multados. A companhia e o piloto. Você, por exemplo, desobedeceu uma ordem de pouso, não pediu autorização e pousou, é uma infração. Você tem um aeroporto controlado, você só pode pousar com a autorização da torre. É autorizado o pouso na 09 direita. Ele autorizou você. Se ele, nesse momento, por algum motivo, ele fala, a aeronave tal, o pouso não autorizado por motivo de segurança. Ele não pode nem dizer, não está mais autorizado o pouso. Tem que remeter. Você não pode pousar. Só existe uma condição que você pode fazer, entre aspas, quase tudo. Chama-se emergência. Na emergência, você pode se desviar das regulamentações para atender aquela emergência, para minimizar ou mitigar. Só você sabe o que está passando. Exato, mas mesmo assim você ainda está falando. Tem que comunicar. Comunica a todo mundo. E vale ressaltar, quem é o responsável por qualquer coisa que acontece no voo? O piloto em comando. Que no caso das aeronaves multimotores é o comandante, multimotores não, multitripulantes é comandante, e nas aeronaves mais simples é o piloto sozinho que está voando lá. Então sempre a decisão final é dele, porque ele está lá em cima e sabe o que está acontecendo, mas ele sempre vai estar verbalizando no rádio para todo mundo que está em volta saber o que ele vai fazer. E olha só, a minha comandante que está no ouvido aqui, ela disse que só tem tempo para mais uma participação. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ler. Aproveitando, comandante, pode colocar. Ok. A Irene, como funciona a parceria no solo? Existe uma equipe de ajuda do chão? Acho que o nosso piloto já estava falando aí, que tem uma equipe que está controlando tudo. Tem, não é só no controle de tráfego, o aeroporto é algo muito ensaiado. Quando você para no Finger, vem um monte de gente, é abastecimento, caminhão que vai tirar água suja, caminhão que vai botar água limpa, caminhão que vem com alimentação, caminhão de mala que vai tirar a mala que está lá, caminhão que vai botar as malas que vão seguir no voo, pessoal que vai ajudar o embarque, pessoal de desembarque, é tudo muito ensaiado. E no voo é também ensaiado. Nós estamos todos com cada um falando uma fraseologia específica, estamos falando uma linguagem específica de aviação, com alguns detalhes peculiares que vão fazer todos entenderem o que está sendo comunicado. E tudo isso para segurança, né? É Sempre. Todo mundo treinado para segurança. Sempre. A conversa, você pode discutir o que você quiser no avião. Estou com medo de voar, não estou sentindo confortável para ficar na saída de emergência. Pode discutir o que você quiser no avião. O que não se discute é segurança. Então, se você está na saída de emergência e não está se sentindo confortável para ajudar numa situação de abrir aquela saída, comissária, por gentileza, me troque de lugar. Ah, mas eu paguei por aquele espaço que é maior. Tudo bem, será reembolsado. Mas não faça algo se você não estiver confortável. E não discuta segurança, porque não tem conversa. A conversa acaba, se você não vai aceitar aquela regra de segurança, será convidado a desembarcar. Gente, tem mais um comentário aqui. Para finalizar essa parte de comentários, vamos jogar na tela. Não temos? Temos. É a Bia, olha só. Já paguei vários micos. Eu também, Bia, eu gosto de pagar. Desde agarrar o braço do primeiro que estivesse do meu lado, isso eu não fiz. Na hora de uma turbulência, ou dar um grito em vácuo. Sem falar de ter perdido a conta de quantas revistas, livros e palavras cruzadas que já comprei em aeroportos e não lia uma só palavra. Mas se a opção for voar ou não, eu vou,
mas não perca o passeio. Tá certo, Bia? Olha, se tem medo, vai com medo mesmo e vai superando aos poucos, você não vai perder, justamente no início que o Vinícius falou, de lidar com esse medo e tem que ter um pouquinho de medo para tudo. Vinícius, agora sem medo de falar, a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço. Do nosso piloto que também, né, tem a sua base jornalística. Volte mais vezes. Obrigado. Uma hora a gente se encontra em alguns voos por aí, viu, Vinícius? Com certeza, e eu deixo o convite a todo mundo que está em casa, inclusive o penúltimo comentário que queria voar, o Aeroclube de São José dos Campos tem voos panorâmicos aqui na região. Então vá até o Aeroclube de São José dos Campos, nós temos 2 bases, uma fica no centro da cidade de São José dos Campos com a parte teórica e nós temos uma base que fica no quilômetro 9,5 da rodovia dos Tamoios, onde ficam as nossas aeronaves. Vá visitar no fim de semana, vai ver, leve seu filho, os instrutores vão ter o maior prazer de mostrar a aeronave para vocês, mostrar a operação, mesmo que de longe um pouquinho, por causa da segurança, ou se você quiser voar, vai pagar o valor do panorâmico por 1 horinha, 15 minutos, meia hora, tem várias opções aí para vários voos. Com toda certeza você vai realizar o seu sonho de voar, conhecendo a nossa região que é muito bonita. Que em 1 horinha eu chego na Pedra do Baú, em 40 minutos eu estou em Ubatuba, um pouquinho mais eu estou em São Paulo, ali em Santos, quer dizer, é muito rápido na aviação. Então tá aí o convite para todo mundo que está em casa visitar a gente lá, conhecer as aeronaves e muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês. Foi um prazer muito grande. Igualmente, vamos levar os meninos, né, Cris? Pastor, qual é a mensagem que o senhor tem para gente hoje? Sabe, Patrícia, Cris, nosso piloto aqui, né? Eu estava pensando sobre a origem do medo, né? Porque tem uma explicação na Bíblia para a origem do medo. O medo surge após a desobediência de Adão e Eva. Eles se escondem e falam assim, olha, eu tive medo e me escondi. Só que uma resposta ao medo na Bíblia, ela também aparece. Tem 365 vezes na Bíblia Deus dizendo assim, não tenha medo. Um dia para cada não tenha medo. Então para cada dia do ano não tenha medo. E Deus fala isso. Seja qual for a situação, a palavra diz assim, não tenha medo. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele estava na tempestade, olhou para os discípulos e falou assim, não tenham medo. Um pai angustiado porque a filha estava doente e prestes a morrer, ele fala, não tenham medo. O que o nosso piloto falou aqui foi assim, sigam o manual, a gente tem um manual, siga a Bíblia. E o que vai acontecer? Você vai ter segurança para todas as circunstâncias e situações. Agora com você, sabe o que é? Quando você olha para a palavra de Deus, tem um comandante que não se esquece de você em nenhum momento, seja na terra, seja no céu. Ele não desamparará você, portanto, em qualquer circunstância, situação, não tenha medo. Aqui em Isaías, capítulo 41, o verso 10, há um texto que eu quero ler para você. E diz assim, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, e o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Portanto, não tenha medo. Por quê? Deus está no comando. Muito bem, pastor. Dica especial, né, Patrícia? Muito Agora bom. é o seguinte, hein? No programa de amanhã, o pessoal vai ter que ficar atento, porque a gente vai falar sobre insônia. O que está te fazendo perder o sono? E você? Aqui a gente tem uma estatística que diz que 73 milhões de brasileiros têm um ritmo acelerado e passam por algum tipo de insônia. O que será que está acontecendo? Será que é só o ritmo? Será que é um medo de alguma coisa que está acontecendo ou que pode acontecer durante o dia? E aí, você sofre desse mal, Cris? Não, eu sofro para acordar. Não tenho problema para acordar, mas já tive problema com sono por causa da fibromialgia. Eu já consegui ficar 5 dias sem dormir. Para não falar, eu dormi 10 minutos em 5 dias. Por conta da dor? A dor, na verdade, foge um pouquinho, né? Um pouquinho a realidade, você vai lidando um pouquinho com a frustração. Fiquei 5 dias, depois fiquei 3 dias, 2 dias e entendi um pouquinho do quadro de fibromialgia. Mas depois a gente vê o quanto é importante o sono. Só que tem pessoas, 73 milhões de pessoas que têm problema com sono, dormir 8 horas é um luxo. É um luxo. Então amanhã a gente vai fazer com que você possa ficar muito mais leve para dormir e entender. E a gente sempre traz aqui especialistas, né, Patrícia? Com certeza, os especialistas vão ensinar a gente a dormir melhor. Dormir também com qualidade, né? Não adianta você estar ali dormindo e não conseguir completar o ciclo do sono para
para conseguir restaurar o corpo, a mente e tudo mais. E a gente está falando de algumas dicas de saúde e agora, na sequência, tem um programa que fala só sobre a saúde. Verdade. Vida e saúde, inclusive pequenos hábitos que vão mudar o seu estilo de vida, que vão fazer a diferença. Quem sabe até vão ajudar você a dormir melhor. Não é verdade, Teru? Muito boa tarde. Com certeza. Fiquei pensando em você, Cris. 5 dias sem dormir não é mole não, gente. Agora é o seguinte, o assunto de hoje do programa está super interessante porque eu tenho certeza que você que está assistindo a gente aí pode já ter passado por algum tipo de dieta, tentado fazer algum tipo de dieta e percebeu que não é fácil, de repente fracassou, de repente deu certo, mas pouco tempo depois voltou aos resultados iniciais, anteriores à dieta. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades de se manter uma dieta. E ainda o Dr. César Vasconcelos responde dúvidas dos nossos amigos telespectadores aqui no Claramente, muita pergunta interessante para ele falar. E a receita de hoje, Patrícia, Cris, é muito fácil, mas é deliciosa demais. É esse creme de tapioca com manga. Olha que receita tropical, linda. Acho que hoje quem vai dar uma passadinha lá vai ser eu. Pode chegar, Tati. Que eu tô aqui embaixo. Imagina mesmo. se fosse no voo, é hoje aqui, né? Atenção passageiros agora, esse prato que vai ajudar você a... Eu queria ficar no avião, né? Imagina só. Chega, pode bom, chegar né? aqui. Aliás, olha, se vocês não conseguirem chegar, essa receita é aquela receita, Patrícia, que toda mãe ocupada consegue fazer, viu? Porque você só tem que misturar os ingredientes e já vai dar um resultado legal. Ela trabalha sozinha, digamos assim. Muito bom, muito bom. Obrigada, Teru. Até mais. Até mais. E o Entre Família fica por aqui. A gente se vê amanhã, né, Cris? Valeu, Patrícia. Amanhã a Patrícia volta pro vidinho ou você vai estar aqui de novo, Patrícia? Eu volto. Ela volta, hein? A loirinha tá de volta amanhã. A gente se fala. Tchau. Tchau, tchau.